Vamos nós, então, para o estudo do quarto capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. O título do capítulo é Ante o Serviço. E tem algumas coisas, como eu fiz no nosso último encontro, que me chamam a atenção do capítulo, olhando assim de longe, né? Antes de nós começarmos a análise em conjunto, como faremos a partir de agora. Primeira delas, a existência também de 4 campos em que a narrativa é apresentada. São 4 entradas, mas, na verdade, 2 principais e 2 que se ligam à segunda principal. Mas, no todo, são 4. E a presença de 10 perguntas. Curiosamente, perguntas feitas por André Luiz e por Hilário, mas também respostas com perguntas. Isso me chamou muita atenção, porque, dependendo da leitura que a gente vai fazendo, e no meu caso é uma revisita ao livro, e tenho certeza que para alguns aqui também nós vamos percebendo detalhes, informações que ajudam quando a gente se depara com o desafio de vencer mais uma análise. No nosso último encontro, nós fomos apresentados aos integrantes do ponto de vista da atividade mediúnica de forma ostensiva. Aqueles são 10, nós aprendemos logo no início, dos 10, porém, poucos se atuam efetivamente como médiums, são 4, e a 5ª pessoa que nos foi apresentada é o dirigente do grupo, que também, segundo a informação recebida por André Luiz e Hilário, é um espírito reencarnado que busca guardar uma sintonia muito grande com a realidade espiritual, de forma a bem dirigir os trabalhos que tem pela frente. Ele, na verdade, é elogiado pelo Aulus pela qualidade da dedicação que ele oferece em termos de atividade de dirigir aquele grupo. Pois bem, a primeira coisa que nós somos chamados a atenção é que, enquanto o grupo está ali em preparação para dar início aos trabalhos, alguém bate à porta. Esta pessoa que bate à porta possivelmente é alguém da própria casa que acolhe aqueles trabalhadores e, ao ser aberta a porta, André Luiz observa que chegam para o ambiente 4 pessoas, 2 enfermas, amparadas por outras 2, e que vão tomar assento em um canto da sala onde os trabalhos serão desenvolvidos. Ele presta atenção, e é aqui que começa, na verdade, a nossa observação primeira, né? A primeira chamada de atenção, que em seguida, ao ingresso daqueles companheiros encarnados, numerosas entidades, com a característica de se mostrarem sofredoras e perturbadas, são admitidas no recinto. Veja que agora nós já não estamos mais podendo limitar o espaço à saleta a que ele se referia quando descreve o ambiente para onde eles vão. Ele descreve a saleta considerando o grupo físico, mas ele acusa a presença de uma legião. A palavra é forte, tem um sentido, do ponto de vista do número, inclusive,
pode ser uma figura de linguagem para nos chamar a atenção para a quantidade, mas o fato é que, se os encarnados que vieram buscar ser atendidos e foram admitidos eram 2, o número de entidades é extremamente superior. Extremamente superior. Né? E ele faz algumas observações que acredito a gente precisa destacar. Nenhuma delas se dirigiu até eles, entrando no recinto, demonstrando qualquer constrangimento. Né? Não estavam ali de maneira a demonstrar qualquer tipo de preparação, qualquer tipo de cuidado. Simplesmente estavam ali. Ele usa uma figura para que a gente possa guardar, que é bastante forte, e essa imagem nós a temos. Quem, enquanto jovem ou mesmo adulto, como criança, com toda certeza, tinha o hábito de ficar à noite na rua, próximo de postes de luz, já viu como as mariposas formam um enxame em torno da lâmpada. Cada um de nós dava para aquilo um nome que achasse mais interessante, mas o fato é que elas enxameavam as luzes dos postes aonde estávamos. E aquilo nos chamava atenção. É a mesma imagem que ele apresenta para nós. Aquele grupo coeso que nós fomos apresentados, particularmente considerando as 2 médiuns preparadas para o exercício da tarefa, não nos esqueçamos sempre de Celina, né? Aquele grupo, de repente, é rodeado, envolvido por essa multidão de mariposas inconscientes que rodeiam o que ele chama uma grande luz. E aí ele descreve esse grupo que se aproxima. Vinham bulhentas, isto é, trazendo um certo desconforto em algazarra, proferindo frases desconexas, exclamações menos edificantes. Isto era um grupo em algazarra, que vinha para aquele ambiente sem nem mesmo ter muita ideia do que ali iria fazer. Vejam vocês, é importante que a gente anote, são pessoas desencarnadas. São espíritos desencarnados. E aqui começa uma desconstrução, que me parece ser o ponto principal do capítulo, de uma ideia muito frágil que permeia as informações filosófico-religiosas predominantes, principalmente no Ocidente, do destino dos espíritos após a morte do corpo. Eu acho que essa é a chave do capítulo, essa desconstrução de uma ideia de que nós, encerrada a jornada terrena, somos então encaminhados para este ou aquele ponto físico, porque a construção é feita a partir da realidade dos encarnados, onde teremos uma vida de bonança ou uma vida de sofrimento. Não é isso que ele está relatando, não. Evidentemente que nós vamos saber das dores. Entretanto, ele fala de pessoas inconscientes, é dizer, não tinham ideia do que estava acontecendo. O número era imenso, imenso. Segundo, vinham como se estivessem num recreio, participando de uma atividade lúdica. Falavam atividades completamente desconexas.
E mais do que isto, elas produziam frases, davam informações que não eram edificantes do ponto de vista daquilo que o ambiente oferecia. O fato é que, após esta aproximação, quando elas chegam até aquele grupo, nós vamos constatar que elas são contidas. De uma certa forma, a força vibracional do grupo que estava ali. Então, olha a importância de nós percebermos a narrativa que ele veio empreendendo para nos preparar. É sempre importante, quando a gente estuda uma obra, no caso como esta, que nós nos atenhamos a esses detalhes, porque há situações que vão sendo preparadas, e é por isso a descrição, por isso a questão da harmonia, por isso a questão da preparação, a importância de quem dirige, a importância de quem frequenta, porque num instante desse em que a porteira está aberta, em que os desencarnados virão para o atendimento, o que vai contê-los é o padrão vibratório de quem estava ali para eventualmente atendê-los. A importância dessa informação é vital para nós. E aí o Aulus vai, então, fazer uma grande exposição para que a gente também saiba quem são aquelas pessoas. Ele nos apresentou os encarnados e agora vai nos apresentar os desencarnados. E ainda, como eu disse para vocês, a primeira parte, a primeira grande parte, que fala de assistência prestada a dois encarnados que chegam e são conduzidos, nós não sabemos como ela se desenvolverá agora, vai falar dos desencarnados, vai voltar aos encarnados, e André Luiz e Hilário vão se concentrar na análise de dois desencarnados nesse primeiro momento. Mas, nesse instante, então, Aulus diz, olha, essas pessoas são espíritos em turvação mental. Estão mentalmente, espiritualmente desequilibrados. De onde eles vieram? Eles vieram dos presentes no salão onde está sendo realizada agora uma exposição doutrinária. Eles acompanham parentes, ou amigos, ou desafetos, que vêm às reuniões públicas da entidade que nos acolhe. Então, são essas pessoas que chegaram aqui agora. Esta leva de gente vem desta semeadura aqui próxima. Foram colhidas dali e trazidas para cá. E por que elas chegaram até aqui? Ele já dá a primeira explicação. Elas se desligaram, foram desconectadas por parte dos encarnados que se deixaram renovar pelas ideias transmitidas no encontro. Então, são os desencarnados que, de certa forma, liberaram aqueles espíritos para que eles pudessem ser, então, trazidos ali, para aquele grupo. Modificado o centro mental daqueles que habitualmente vampirizam, essas entidades, ensina-nos ele, veem-se como que despejadas de casa, porque o pensamento que as mantinha vinculadas mudou. É dizer, o encarnado, ao prestar atenção naquilo que está sendo ministrado durante a exposição, ao trocar a sua sintonia vibracional, ele permite que esse que não está
atento àquilo, nem ligado àquilo, que ele abandone, ele se desvincula, que o interesse não é o mesmo mais, então não vou me vincular, não quero ficar aqui. E eles, então, são automaticamente atraídos para esse trabalho que vai ser desenvolvido. Evidentemente que ele diz nem todas chegam, porque muitas delas se revoltam e vão embora dos ambientes porque não gostam do serviço que é ali prestado. Elas vão atrás de novas investidas para aquelas pessoas com as quais estão vinculadas e esperam reencontrá-las para isso. Outras, porém, aqui o lado bom, são aproveitadas, isto é, elas efetivamente se dispõem a ouvir um pouco mais e guardam uma expectativa de que outros esclarecimentos sejam prestados. Vejam que interessante, porque ele constrói para nós uma imagem que às vezes nos parece fictícia, né? Imagina que a casa tem pessoas desencarnadas que vêm participar. Nós estamos vendo aqui, tem meia dúzia de pessoas, uma dúzia de pessoas participando daqueles que nós encarnados observamos, talvez sim. Porém, do ponto de vista do trabalho espiritual, este é um instante muito precioso, o que, sem que a gente ingresse em maiores colocações, porque não é o objeto da nossa conversa nesse momento, aumenta sensivelmente a responsabilidade de quem assoma uma tribuna, quem assume um púlpito, quem toma lugar num ponto de destaque para dirigir uma mensagem. Nós vamos ver através de uma intervenção do Hilário que este raciocínio que aqui está sendo aplicado à casa espírita é estendido a toda e qualquer instituição cujo projeto seja o de desenvolver instruções que são benéficas para o espírito, que dizem respeito às almas, os espíritos reencarnados. Então, é importantíssimo que aquele que vai usar a palavra, aquele que vai se dirigir, aquele que vai explicar alguma coisa, tenha consciência do grau de relevância da sua fala e construa essa fala da maneira melhor articulada possível. Que não use aquele tempo que é precioso do ponto de vista do contato com entidades que estão em desequilíbrio para não só despertá-las, como para ajudar que os encarnados sintonizados eles consigam fazer com que estes que os assediam, que os envolvem, que os procuram, que eles se libertem, que eles tomem um caminho. Então, veja, é uma conjugação de esforços que muitas vezes aquele que está participando não tem noção. O espírita, eu acredito, com toda a tranquilidade, saiba disso. Saiba disso, tá? Aquele que está numa atividade que não é espírita, mas que tem esse caráter, um templo religioso de qualquer que seja a denominação, ele precisa estar consciente de que a sua tarefa, principalmente no sentido de trabalhar pela iluminação, ou usar uma expressão que facilita a nossa compreensão, pela iluminação dos que o ouvem, a partir de uma mensagem edificante,
seja ela proveniente de Jesus, seja ela proveniente de qualquer outro tipo de ensino, no sentido de nos melhorar do ponto de vista evolutivo, ele precisa ter consciência de que esta mensagem, ela pode e produzirá efeitos na medida em que for bem desenvolvida, né? A pergunta do Hilário, então, a primeira das 10 que vão aparecer no texto é: mas e quando os encarnados não prestam atenção aos ensinos que são ministrados? O que acontece? Aí a resposta não é de da gente ficar surpreso, né? Sem dúvida, diz o Aulus, passam pelos santuários da fé na condição de urnas cerradas, impermeáveis ao bom aviso. Elas continuam inacessíveis à mudança necessária. Dizia, a pessoa passa lá mesmo com algo fechado, uma urna fechada, uma mala fechada, né? Ela não se abre. Agora, percebam que estamos colocando aqui a responsabilidade naquele que vai ouvir, e não é difícil imaginar que ela exista, mas há uma responsabilidade daquele que transmite o ensinamento, de maneira a despertar a atenção dos que ouvem. E o despertar a atenção envolve, evidentemente, o domínio sobre aquilo que você vai falar. Porque quando eu me limito a fazer uma exposição sem sal nem açúcar, cumprir tabela, usar esta ou aquela coisa, sem maior envolvimento, não vou gerar nada. E aquele comportamento da urna cerrada talvez seja até um mecanismo de defesa, porque a pessoa está ali por cumprir uma obrigação, se questionando porque certas coisas são impostas. Qual a razão de eu estar aqui? Por que é que eu estou aqui? O que eu vim fazer aqui? Que tipo de coisa vai acontecer? A segunda pergunta, então, isso acontece em todo lugar, em toda confissão religiosa? Oh, mas é evidente. É evidente, diz ele, a palavra desempenha significativo papel nas construções do espírito. Sermões e conferências de sacerdotes e doutrinadores em variados setores da fé, sempre que inspirados no infinito bem, guardam o objetivo de elevação moral. Mas aí há o desafio. A exposição precisa ser inspirada no infinito bem. Muda muito a responsabilidade, muda muito. Porque você não vai mexer com coisas importantes agindo desleixadamente, sem nenhum tipo de cuidado. Você não vai tocar em temas que demandam aprofundamento, estudo, reflexão, como se estivesse contando uma piada. Você vai fazer daquele momento um momento de muita profundidade. E ninguém passa a profundidade sem tê-la. Porque eu não posso ler um discurso, serei monótono. Às vezes, acho que até a leitura traria mais informações. Todavia, não é o que se espera de alguém que, num determinado momento, assoma um lugar de destaque para fazer um convite à reflexão. Então, é o momento de parar. E vem, por parte do Aulus, o que eu chamo o primeiro ensinamento do capítulo, pela profundidade que ele encerra. Se você está com o livro aí na mão, identifica porque começa com a frase entre os homens. E continua. Porém, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura
a morte libertadora. Entre os homens, se não é fácil cultivar a vida digna, é muito difícil habilitar-se a criatura à morte libertadora. Comumente, diz-nos ele, desencarna-se a alma sem que se lhe desgarrem os pensamentos enovelados em situações, pessoas e coisas da terra. Comumente. Comumente. Então, a criatura se liberta do corpo físico, porém, o seu espírito está com os pensamentos em situações, em pessoas e em coisas do que é transitório. E segue ele. A mente, por isso, continua encarcerada nos interesses quase sempre inferiores do mundo, cristalizada e enfermiça em paisagens inquietantes criadas por ela mesma. Eu disse para vocês que o capítulo tem um objetivo. E, para mim, já anunciei e volto porque ele vai depois ser explícito. É o de tirar a ideia de que nós vamos para lugares onde não estejam os nossos pensamentos, onde não estejam as nossas vibrações e ligações. Imaginar-se em condições celestes, sem ter na Terra, enquanto reencarnado, vivido de maneira a testemunhá-las, é de uma leviandade assustadora. Assustadora. Justificável, sim, para os que não têm o conhecimento espírita, em que visões teológicas defendem isso desde há muito. Então, não, você tem um lugar no Olimpo, você tem um lugar no paraíso, você tem um lugar... Maravilha, é a visão que o sujeito... Agora, o espírita não. O espírita não. E o espírita tem acesso a informações duras, mas esclarecedoras assim. Desencarna-se a alma sem que se lhe desgarrem os pensamentos, que estão enovelados, isto é, embaralhados nas situações, nas pessoas e nas coisas da terra. Portanto, onde está o seu tesouro? Pô, é aí que vai estar teu coração. Você não vai estar em um lugar diferente. A mente, diz ele, fica cristalizada, enfermiça, porque ela está ligada em coisas que não vão permitir que ele avance. Ele ressalta a importância do culto religioso, porque diz que ele faz um ambiente que ajuda a pensar nessa ascensão. E isto não é algo só em favor de quem está ali presencialmente, mas atrai e ajuda muito aqueles que estão ali também na condição de desencarnados e que aspiram à própria transformação. Todos os santuários, em seus atos públicos, estão repletos de almas necessitadas que a eles comparecem, sem o veículo denso, sequiosas de reconforto. Os expositores da boa palavra podem ser comparados a técnicos eletricistas, desligando tomadas mentais através dos princípios libertadores que distribuem na esfera do pensamento. Um técnico de eletricidade vai desligando essas tomadas que estão preocupadas com o que já não mais lhes é da esfera de alcance. Trabalha falando do bem
para que estas pessoas possam conceber uma realidade que elas ainda não identificaram. Não identificaram. Elas estão ali envolvidas por essas preocupações, sintonizadas com pessoas que permaneceram, sem saber mesmo que ali estão. Sem saber mesmo que ali estão. E para fechar esse primeiro módulo de ensino, que tem coisas para a gente parar e refletir suficientemente por um bom tempo, ele diz, em razão disso, as entidades vampirizantes operam contra eles e, muitas vezes, faz com que os ouvintes sejam envolvidos em fluidos entorpecentes, conduzindo esses últimos ao sono profundo, para que eles não se renovem. A gente, às vezes, expondo, e isso aconteceu comigo um número de vezes incontável, né? Eu percebia pessoas na plateia que cochilavam, algumas mesmo que dormiam, e, pasmem vocês, algumas que me acompanhavam. Pessoas que me acompanham, que acompanhavam, estavam comigo ali, foram ali junto comigo e dormiam. Será possível? Que tipo de coisa eu estou falando? Que tipo de coisa está sendo? Porque, no geral, percebi as pessoas atentas, mas outras não, e até próximas a mim, que depois me diziam, olha, como que eu fui envolvido por um sono, uma coisa esquisita, eu não consigo. Maravilha, está explicado aqui. A entidade vampirizante. É dizer, nós temos ligações espirituais que, num ambiente como este, se manifestam ostensivamente, no sentido de fazer com que aquela ligação não seja rompida. Porque se o nosso pensamento entrar no pensamento da exposição, se nós nos ligarmos naquilo que está sendo dito e pararmos para refletir que mudanças temos que adotar, é evidente que se a exposição conduzir a isso, porque a exposição marrenta, chata, que o sujeito não consegue mesmo acompanhar, nem com boa vontade. Mas o sujeito botou na cabeça que ele vai falar, então ele resolve falar, não, eu vou lá, vou falar. Tá? Eu tenho amigos, professores, cujas aulas são um verdadeiro suplício. E os alunos imploram, olha, dá menos aula para ele, porque não dá, mas ele conhece a matéria, ele pode conhecer para ele não consegue transmitir, a gente não consegue entender, não consegue, e aí você conversa, olha, pedagogicamente, nós temos técnicas, o que você está usando, qual é a maneira que você aborda, a exposição espírita é do mesmo jeito. Aquele técnico que na sala de aula às vezes não consegue se exprimir, eu não posso dizer dele nada do ponto de vista técnico, porque ele conhece. Ele não é selecionado porque é meu amigo, ele é selecionado porque foi dar uma aula, foi examinado, tem um título acadêmico, é assim que a gente contrata. Não se contrata porque vem a indicação, olha, ele não tem nada para fazer. Não, não é nada disso. Não existe essa realidade, ao menos do ponto de vista das instituições em que eu me vinculei ao longo de todos esses 40 anos de magistério. É sempre mesmo meritórica, o cara tem mérito, ele tem domínio, às vezes não sabe transmitir. Então, você vai tentar ver se didaticamente ele modifica a forma de abordagem. Mas, do ponto de vista da atividade espírita, e aqui eu vou particularizar, porque é o que nos interessa, há muita gente que se diz habilitado a fazer exposições quando do espiritismo nunca leu as obras básicas. O sujeito não sabe o que é a Gênese. E essa pesquisa eu fiquei tendo dado ontem, feito com dirigentes espíritas de São Paulo, e que se constatou que a Gênese era um livro desconhecido por mais de 40% de dirigentes com mais de 20 anos de atividade espírita. Não conheciam a Gênese, nunca haviam lido uma única vez. Imagina, esse sujeito é o expositor da casa.
Ele não conhece a obra básica, ele não tem acesso. O segundo menos conhecido, e a diferença está pau a pau, é o céu e o inferno. Imagina, a justiça divina, segundo o Espiritismo, e o camarada não conhece. E como é que ele vai falar? Como é que ele vai expor? Ele vai dizer mensagens que agradam, mas o objetivo não é agradar aos espíritos. O objetivo é dispensar-lhes informação de maneira a conduzi-los à reflexão. O espiritismo é muito sério para que as pessoas brinquem de ser espíritas, porque essa responsabilidade é nossa. Então, se eu vou lá fazer o uso da tribuna, se eu vou falar no grupo mediúnico em que eu estou, se eu vou fazer uma transmissão de algo ligado à doutrina espírita, eu preciso ter conhecimento do assunto que eu vou expor. Eu tenho que estar habilitado. Não conheço, olha, tenha humildade de dizer, eu não posso expor. Se alguém me convidar para fazer uma exposição de física quântica, eu vou dar risada e vou dizer para ela, olha, você veio no endereço errado. Eu não tenho habilitação, não só para física, mas para N outras matérias. Agora, a partir do momento em que eu me habilito a fazer alguma coisa, eu vou conhecer, porque eu vou produzir efeitos. Vejam vocês, a imagem é muito fácil de guardar. Você é o eletricista que vai desligar tomadas mentais, desligá-las daquelas vibrações em que elas estão para colocá-las em vibrações melhores. Esse é o desafio nosso. Então, levar uma mensagem que enriqueça, para a pessoa sair da preocupação transitória dela, daquela coisa que não faz com que ela avance e mude de patamar. Então, ela vai para um outro tipo de problema. E isso vai facilitar a ação em relação aos encarnados, porque eles vão repensar certas práticas. E em relação aos desencarnados, porque eles se desligarão dos encarnados e poderão, então, prestar atenção naqueles que lá estão para ajudá-los. Vejam que tudo tem um encadeamento. Fecha aqui o primeiro bloco. Né? Nós fomos, então, apresentados a possibilidade de se prestarem socorros aos encarnados, entraram os dois, e todos os do salão estão sendo ajudados. Não são apenas os dois que ingressaram na sala onde o grupo se reunia. E tivemos a confirmação de que a legião dos que estão vinculados às atividades da casa são trazidos para serem orientados. Então, olha a importância do trabalho de esclarecimento do ponto de vista espiritual, que é o que interessa. Jesus e os espíritos trabalham no sentido de nos esclarecer a respeito da verdade. E a verdade não é fantasiosa. A verdade é a nossa própria condição. Se a pessoa é vista ali como o corpo, que vai ser... Aí é a questão da visão que a pessoa tem, respeitável, mas não é mais a nossa. Então, a gente muda um pouco de grau de responsabilidade. O segundo bloco vem nos trazer uma mensagem que é, assim, o aprofundamento deste ensino primeiro dado pelo Aulus, a de que o sofrimento moral perdura além da morte do corpo. O sofrimento físico deve cessar com a morte do corpo. A moléstia que abala o físico, quando a jornada do corpo se encerra, ela permanece. Entretanto, o sofrimento moral, não, ele perdura. Esse segundo bloco começa quando
o André Luiz resolve pegar o psicoscópio para olhar um dos desencarnados. Ele vê toda aquela malta chegando, ele, deixa eu pegar o psicoscópio para olhar, e o Aulo disse, você não precisa fazer isso, não. Basta você fazer uma análise atenta para colher os resultados. Esses nossos amigos, trazem no corpo perispiritual os sofrimentos de que são portadores. Começa aqui o ensino a ser aprofundado. Começa aqui. Olha o perispírito, observa o perispírito, né? E ele, então, rapidamente, porque não é para usar nada mais técnico, mas é para exercitar-se, e ele faz isso nas obras o tempo todo. O tempo todo tem alguém chamando a sua atenção. Ora Gúbio, ora o Aulus aqui, ora aquele que o acompanha na diligência, ele sempre tem alguém que chama, presta atenção, examina, você não é o cara que gosta de examinar, você não quer auscultar, você não quer detalhar, olha aí, examina, põe a mão, fixa o pensamento, e ele, então, vai olhar aqueles que estão mais próximos e descobre de cara alguma coisa. Eles estão muito próximos uns dos outros, como que apertados, e têm algo em comum: a angústia e a expectação. A angústia e a expectação. Diz ele para todos nós, pareciam envolvidos em grande nuvem ovalada, qual nevoeiro cinza escuro, espesso e móvel, agitado por estranhas formações. Essa descrição a gente depois, em outro momento, vai conseguir entender, tá? Agora é importante olhar com os olhos dele para ter uma ideia de que a massa de desencarnados tinha uma sintonia padronizada nessas duas situações bastante entristecedoras, né? Expectativa e angústia. Já estão libertos da matéria, porém não estão libertos dos vínculos que estabeleceram enquanto estavam na matéria, porque os vínculos são espirituais. Esta é a razão de não se experimentar libertação imediata. Onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. Então, se você não é desapegado, não imagine desapegar-se. Quem é desapegado já é. Não vai vir a ser, já é. Se você pratica a caridade, já faz. Não vai aguardar por fazer. Quer dizer, a gente tem que ser e não esperar vir a ser. É isto que representa entender-se espírito. Eu sou o espírito, não vou ser espírito. Eu sou. Essa ideia tem que ficar em nós certamente muito clara. E ele continua, eu notei que alguns deles se mostravam enfermos, como se ainda tivessem na carne. Eu vi gente com membro lesado, com mutilação, com paralisia, com ulceração diversa. Bastava olhar para eles e eu vi aquilo. Vem, então, o segundo ensinamento que o Aulus nos oferece. Nossos irmãos sofredores trazem consigo individualmente
o estigma dos erros deliberados a que se entregaram. O estigma, a marca, a doença, como resultante de desequilíbrio moral, sobrevive no perispírito, alimentada pelos pensamentos que a geraram. Quando esses pensamentos persistem depois da morte do corpo físico. Então, se ela é uma moléstia decorrente do desequilíbrio moral, não é a moléstia fisiológica propriamente dita, mas é um distúrbio cuja matriz está no espírito, a libertação não acontecerá. Não acontecerá. A pessoa continuará a manter o mesmo desequilíbrio que tinha. E aí aparece, então, a terceira pergunta. O Hilário diz, mas não tem melhora positiva numa reunião de intercâmbio? O Hilário, o Aulus diz, claro que sim. Você assimila ideias novas que vai precisar trabalhar, ainda que vagarosamente. Você vai melhorar a sua visão interior e vai estruturar novos destinos. A renovação mental é a renovação da vida. A renovação mental é a renovação da vida. E aí, então, André Luiz dá para nós aquela ideia que eu bati como sendo a ideia, para mim, chave do capítulo, né? Diz André Luiz, eu pensei na ilusão dos que julgam na morte uma livre passagem da alma em demanda ou para o céu ou para o inferno, como lugares determinados de alegria e padecimento. Quão raros, diz-nos ele, na terra, se capacitam de que trazemos conosco os sinais de nossos pensamentos, de nossas atividades, de nossas obras. E o túmulo nada mais faz do que dar um banho revelador das imagens que nós escondemos no mundo, nas vestes da carne. É dizer, nós nos despimos. Estar reencarnado significa poder manter a aparência. Sem a carne está a nossa realidade. Está ali demonstrado que somos. E o ponto mais bonito desse ensino, né? Olha a maturidade como André Luiz aprendeu as lições. Eu disse sempre que ele é um espírito preparadíssimo. Se disfarça naquele cara indagador, naquele cara, mas já tem a informação precisa para dar um ensino como este. A consciência é um núcleo de forças em torno do qual gravitam os bens e os males gerados por ela mesma. E ali estávamos defrontados por vasta fileira de almas, sofrendo nos purgatórios diferenciados que lhes eram característicos. Quer dizer, que ilusão! Eu vou para... Você vai aonde o teu pensamento te conduzir. Você vai aonde os seus envolvimentos te situarem. Não vai para outro lugar. Você precisará trabalhar e muito, para vencer-se a si mesmo. É a nossa luta. Eliminar as nossas próprias limitações. Trabalhar no sentido de corrigir os nossos equívocos. Este é o verdadeiro trabalho do espírito. Melhorar-se. Enquanto faz, enquanto atua, enquanto luta, trabalhar para ser melhor.
Vem aí, então, para nós a primeira intervenção, né? Porque ele viu pessoas marcadas, sofridas, externando ainda moléstias que ele imaginou, isso não pode estar aí, por que está? E a lição do Aulus é categórica, ele está onde o pensamento dele situa. A questão é reflexo, não é a origem. Ela é apenas e tão somente a moléstia que ele desenvolveu era um efeito. A causa está no seu comportamento moral. Hilário toma o impulso, então, de, na terceira parte do nosso estudo, fazer a anamnese do primeiro caso, né? Ele chega e pergunta para o sujeito, como você chama? A quarta pergunta. E a resposta, que é uma pergunta, balança a maneira como eles olham a situação. Porque o sujeito pergunta, vira para ele e diz, eu não tenho nome. Disse, como não tem nome? Né? O Hilário tem umas colocações que são fantásticas. Acho que é por isso que usa o nome Hilário. Ele foi um médico também importante à época do Império, na virada do século para a República, alguém que teve relevância muito grande, que também se esconde nessa expressão bem simples, Hilário Silva. É alguém que se esconde dentro de um nome, vai escrever textos bonitos que a gente estuda e analisa sempre com muita reflexão, e aqui ele adota esses comportamentos que parecem hilários, né? Provocar, mas como você não sabe o seu nome? É impossível, todo mundo tem um nome, né? E ele continua a entidade, eu esqueci de tudo. Um dos integrantes da equipe de trabalho, vendo a situação, se aproxima e diz, este é um caso de amnésia que precisa ser estudado, né? Aí o Hilário apresenta a sexta pergunta. É um fenômeno natural? E vem o terceiro ensinamento para nós. Pode ser natural em razão de algum desequilíbrio que ele trouxe da encarnação. Porém, sem resolver a situação, porque eu disse que era um caso para a gente estudar, é possível que esse nosso amigo esteja sendo vítima de vigorosa sugestão pós-hipnótica, partida de um perseguidor de grande poder sobre a sua memória. Ele está profundamente imantado, ligado às sensações físicas, e a vida cerebral nele ainda é uma cópia das linhas sensoriais que ele deixou. É provável que ele esteja submetido ao império de vontades estranhas e menos dignas, às quais se associou quando estava encarnado. A expressão do Hilário revela a surpresa de todos nós. É possível semelhante dominação depois da morte? Sétima pergunta. É possível? E a resposta é uma pergunta. Como não? A oitava. A morte, meu caro, é continuação da vida. E na vida, que é eterna, possuímos o que buscamos. A vida é espiritual. Ela é que ultrapassa. A vida física é efêmera. Ela é composta de experimentos, de etapas. Então, isto é perfeitamente possível? Claro. O André Luiz agrega uma informação que traz para a gente a nona pergunta. Se o nosso amigo desmemoriado
for conduzido ao aparelho mediúnico, manifestar-se-á caso assim, ignorando a identidade que lhe é própria? Perfeitamente. E vai precisar de um tratamento carinhoso como qualquer alienado mental comum. Ao se exprimir por algum médium que lhe vai dar guarida, será para qualquer doutrinador terrestre o mesmo enigma que estamos presenciando. Percebam vocês. E a gente que me diz, mas nós tínhamos que pegar o nome do espírito, onde ele desencarnou, qual foi, do que ele desencarnou, para a gente ter a comprovação. Cara, acorda, acorda, acorda. Muitas vezes, na realidade espiritual, estaremos menos despertos do que estamos agora. E eu considero que muita gente não está desperta, mesmo estando encarnados. Vai massivamente sendo conduzido sem raciocinar, sem parar para refletir, é tangido, de uma maneira assim, a não perceber as coisas, a não avaliar o que está acontecendo, a não se posicionar, a não buscar corrigir. Então, imagina desencarnado, com as preocupações todas centradas no que já não tem mais acesso, e ainda ser sujeito a esse tipo de influência, que perante pessoas que não param para refletir, ganha uma ascendência fenomenal, domina com os propósitos os mais amplos. E aqui, mais do que nunca, é hora da gente recordar do estudo de libertação. Porque lá nós vimos o que pode uma mente detentora de informações e conhecimentos espirituais provocar generalizadamente, a ponto de exigir uma intervenção, como aconteceu, para que aquilo cessasse. Você não descobriu, diz a mãe para Gregório, a mãe da encarnação lá de trás, que você está se prejudicando? Chega de se prejudicar. Você acha que esse controle que você exerce sobre essa gente, fazendo com que tantos sofram, não vem contra você? Você está dormindo? E naquele choque de amor, é como ele recomenda aqui, é preciso ter muito cuidado, muito carinho, porque a pessoa está ali desmemoriada mesmo, ela é fruto de um domínio que ela não tem condições nem de perceber que exista. E ela vem. Então vai se apresentar dessa forma? Vai. Como é que você chama? Não sei. Como você não sabe o seu nome? Não sei. De onde você vem? Não tenho ideia. Que tipo de ajuda você quer? Nem sei, porque eu estou aqui. Percebam a realidade dos nossos encontros mediúnicos e que não expressam muitas vezes o que a desconfiança faz imperar, que é o descrédito do aparelho mediúnico. Ah, imagina que isso é comunicação. É a comunicação que está ali sintonizada. É isto que está sintonizado. Tá? E nos cabe, porque não estamos nesse tipo de sintonia, cuidar para não ficarmos e depois amparar aqueles que estão assim. É o dever de quem se dispõe a integrar um grupo mediúnico. É amparar. E o amparo não tem nome. Amparo não tem cara. É amparo. Né? A quem chegar será o nosso amparo prestado. Vem agora o último caso. O caso mais bonito, mais profundo, né? Porque a gente viu uma anamnese de alguém que não sabia quem era e uma conclusão de hipóteses. Vamos estudar isso, é preciso estudar. Pode ser fruto de um tipo de controle que agora não dá para perceber, tá? Não vou dar spoiler, mas o livro nos dá respostas para essas coisas, não ficou solto, não.
né? Ficar solto pelo momento, porque eles estavam observando e não conseguiram conter. Eles foram para estudar a comunicação mediúnica e ficaram de cara, Hilário muito mais surpreso do que André Luiz, que já havia participado, a gente se recorda do livro Mensageiros, que é o segundo da série, em que o trabalho de atendimento numa atividade mediúnica ele acompanha logo de cara. Aliás, ele começa o livro vendo mensageiros que falharam e depois vai lá ver uma mensageira, uma mulher que se exercitava na mediunidade com toda a dedicação, apesar da condição totalmente contrária e contando com o amparo do companheiro que havia desencarnado. Então, isso tudo, ele já tem uma visão um pouco mais próxima daquele intercâmbio. Eles estão estudando agora isso como se dá do ponto de vista espiritual e demonstraram surpresa. Surpresa. Né? Como é que ele não sabe o nome? Não sabe, não tem condição. Por que é que eles retratam as moléstias físicas? Porque as moléstias são espirituais. Elas têm um reflexo, não vão deixar de existir. Não vai ser uma coisa com passe de mágica, não desaparecerá. Não desaparecerá. Chega alguém, e esse caso ele é usado como exemplo, e a gente vai ter que aprofundar um pouquinho a análise, porque aqui nós vamos tocar direto em O Livro dos Espíritos, né? Chega alguém que traz um braço, o direito, paralítico e ressecado, né? Ele olha e, antes de perguntar, o amigo do trabalho já diz: ausculta você, repara você mesmo, não me pede intervenção. Já não pôde usar o psicoscópio no outro, aqui também não, encosta, veja lá, chega junto. E ele chega, coloca a mão na fronte de leve e descobre a angústia. É a história de alguém que se envolve num episódio lastimável. Um drama interior que vai se traduzir numa marca que não será removida de maneira simples. Simples. Porque esse nosso amigo, voltando para casa embriagado, não aceita tomar uma advertência do pai. O pai, vendo o filho naquela condição de penúria, um homem que trabalhava na zona portuária, um homem forte, mas um alcoólatra. O pai se entristece e lhe chama a atenção. O chama, como é dever dos pais, a responsabilidade. Olha, que loucura é essa? O que você está fazendo? Vai cuidar da sua vida, deixa a bebida. São observações que qualquer pai faria. No convite, pode ter sido duro, rude, o fato é que foi o suficiente para que o filho não se contivesse e desferisse com a mão direita um tapa no rosto do pai. A reação do pai, que não era a reação de poder se defrontar fisicamente, a descrição nos diz, é alguém que trabalhava como estivador, com forças físicas. Não dá para confrontar, a não ser que fosse um outro estivador, tão forte como. Mas o pai toma o tapa, sangra, sente e devolve aquilo que a gente chamaria um desejo, uma praga. Esse braço que você me agrediu vai se transformar num galho seco. Você é maldito. Você é maldito. Esse jovem sai e
vai para a vida pública levando esta praga, este desejo na mente. Porque estava alcoolizado, acaba sendo vitimado num desastre de bonde. Possivelmente caiu do bonde, foi atropelado por um bonde e perde o braço direito. Sobrevive por alguns anos, porém tem no pensamento, e ele usa uma expressão muito forte para a gente guardar, coagulada, isto é, estancada ali, aquela expressão proferida pelo pai. Entende que aquilo é tão suficiente para que o membro que, enquanto estava no corpo, não pôde mais ser usado porque ele perdeu. Quando ele recobra a situação de espírito livre do corpo físico, permanece ali, ressequido, sem a vitalidade que poderia ser possível. No livro dos Espíritos, nas questões 93 a 95, nós seremos apresentados pela primeira vez e depois em profundidade em outras tantas manifestações do professor Rivaio ao perispírito. O espírito, pergunta ele, propriamente dito, nenhuma cobertura tem, ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? A resposta: envolve-o uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Assaz vaporosa, entretanto, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Ele, então, faz a analogia na nota, envolvendo o germe de um fruto ao perisperma. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito, serve de envoltório ao espírito propriamente dito. A nota é dele. De onde tira o espírito o seu invólucro semimaterial? Do fluido universal, de cada globo, respondem eles. Razão porque ele não é idêntico em cada mundo. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como você muda de roupa. Assim, diz ele, numa nova pergunta, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm para cá, eles tomam perispírito mais grosseiro? É necessário. Não dá para vir com aquele que os espíritos detêm nos mundos onde já se encontram. Esse invólucro é a última questão dessa apresentação, a 95. Tem formas determinadas e pode ser perceptível? Sim, tem a forma que o espírito queira. É assim que este vos aparece algumas vezes, quer em sonho, quer no estado de vigília, e que pode tomar forma visível, mesmo palpável. É muito importante que a gente veja essa questão ligada ao perispírito, porque é ela que vai fazer com que compreendamos aquilo que ele estava ali observando num primeiro momento. Olhando a aparência de todas aquelas entidades, ele vê manifestações que imaginou desaparecessem. Quando ele se concentra neste caso, no primeiro caso, era uma questão puramente de natureza espiritual, não sei quem sou. Agora não, o sujeito tem ali o braço como se fosse o galho seco. Aquela imagem que o pai utilizou foi pelo
perispírito apropriada de tal forma e com tal intensidade que se concretiza no perispírito. Quem tiver acesso, vale a pena ler para aprofundar bem e ter uma visão bem particularizada desse assunto, fazendo uma ponte, né, para não ficar perdido. Lógico que eu vou sugerir os Almino Zimmermann, mas aí eu vou correr o risco de apanhar, então, para não apanhar, e como é um livro de profundidade, que a gente estuda e reestuda inúmeras vezes, sem pegar todo o alcance, é o mais profundo estudo a respeito da matéria, vale a pena ir ao livro Roteiro. O Roteiro foi escrito pela dupla Emmanuel Chico Xavier. E há um capítulo, o capítulo de número 6. Então, o livro é o Roteiro, o capítulo é o de número 6, e o título é O Perispírito. O Perispírito. E eu gostaria só de ler um trechinho dele, porque não dá para ler o capítulo. Estou recomendando que você estude o capítulo. Roteiro, capítulo 6, O Perispírito. Tão arrojada é a tentativa de transmitir informes sobre a questão do perispírito aos encarnados, quão difícil se faria esclarecer a lagarta com respeito ao que será ela depois de vencer a inércia da crisálida. Colado ao chão ou à folhagem, arrastando-se pesadamente, o inseto não desconfia que transporta consigo os germes das próprias asas. Olha a imagem que o Emmanuel constrói para nos introduzir um assunto. O perispírito é ainda corpo organizado que, representando o molde fundamental da existência para o homem, subsiste além do sepulcro, demorando-se na região que lhe é própria, de conformidade com o seu peso específico. Formado por substâncias químicas que transcendem a série de origens de substâncias que nós estudamos em relação à matéria, a estequiogenética, é aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. E aí ele vai detalhar as informações que nós vamos poder, em revendo ou em conhecendo, aplicar para compreender por que é que aquele sujeito trazia os reflexos, os ideais e as tarefas nobres que abraçam, ou segundo as culpas dilacerantes, ou tendências inferiores em que se sintonizam, geralmente preparando novos eventos alusivos às necessidades e problemas que lhes são peculiares nos domínios da reencarnação imprescindível, fazem com que retratemos em nossos perispíritos as dores que experimentamos do ponto de vista espiritual. No caso específico, nós temos a notícia do remorso, né? Vem o Aulus para trazer, então, uma informação para a gente parar e pensar, né? É um caso de reajuste difícil que vai reclamar tempo e tolerância. E colocando as mãos no ombro daquele camarada que se mostrava paralítico, ensina a todos nós. Nosso amigo traz a mente subjugada pelo remorso com que ambientou nele mesmo
a maldição recebida. Ele precisa de muito carinho para refazer-se. O remorso. A atitude que ele tomou para com o pai, aliada à rogativa do pai, o acidente que lhe fez experimentar o sofrimento e a perda do braço. Imaginem, para um estivador, a carreira estava encerrada. Ele não poderia mais, como não trabalhou enquanto esteve encarnado, não teve uso mais do braço direito. Isso fica de tal forma impregnado naquele que pratica algo que prejudica, que a si mesmo isso resulta no mais efetivo prejuízo. Então, essa postura é o retrato de como nós imantamos o veículo que nos serve de instrumento. E só nos veremos livres desse veículo mudando de realidade espiritual ou mudando a nossa própria condição espiritual. Mas insiste o Aulus, é reajuste difícil, reclama muito tempo, reclama tolerância. Aparece então a 10ª pergunta. E ela vem do André Luiz. Se esse camarada se utilizar do organismo mediúnico, ele vai trazer essa sensação de que o braço não pode ser movido? Sim, sim. Ele vai refletir no instrumento passivo as impressões que o possuem, nos processos de imanização, o imã, atração, como a gente aprendeu, em mecanismos em que se baseiam os serviços de intercâmbio. E para que o assunto não avance, porque já tem informação demais, ele, guardando o bom humor que lhe é característico, né, diz, olha, vamos parar de ver casos particulares? Eu convido vocês a saírem dessa sintonia. Vão olhar as coisas um pouquinho mais do alto, porque cada entidade menos equilibrada de quantas se acham reunidas aqui, traz experiências que são inquietantes. Uma legião de espíritos que estava ali, compacta, demonstrando aquelas duas situações que nós chamamos atenção: a expectativa e, ao mesmo tempo, guardando consigo a tristeza, a amargura, sem contar a mais completa desorientação. O trabalho vai começar. Nós já fomos apresentados aos trabalhadores e agora ao público, alvo da atenção dos trabalhadores. Simples abertura de cortina já nos fez divisar informações muito profundas. Fica aqui o convite para a gente seguir no próximo encontro a estudar esse livro tão rico que é Nos Domínios da Mediunidade. Eu aguardo você.